No mundo onde a televisão era um espelho da família ideal, cheio de lares perfeitinhos, crianças sorridentes, jantares às 6 da tarde, uma galera ousou virar tudo isso de cabeça para baixo. Eles moravam numa mansão caquética, colecionavam objetos macabros, trocavam carícias em francês e educavam os filhos para amar a morte. E a vida também, só que de um jeito bem peculiar. Eles eram os Addams. Fala, galera do bem! E é isso! Mais do que uma série de TV, a família Addams se tornou um símbolo da contracultura, um manifesto assim, bem silencioso pela autenticidade e, numa última análise, um lembrete sarcástico de que o estranho também pode ser bonito, né? E por que não, de repente, muito mais divertido até. Mas para entender como é que essa família bizarra conquista o coração do público por mais de 6 décadas, é preciso a gente voltar um pouco no tempo, bem antes da televisão, bem antes do cinema, na verdade. Tudo começou com um cartunista chamado Charles Addams, que lá nos anos 1930 publicava as suas tirinhas na revista The New Yorker. Com um traço super elegante e um senso de humor deliciosamente sombrio, ele criou personagens excêntricos que viviam situações do dia a dia, só que com uma pitada generosa assim, de morbidez. Um chá da tarde com uma aranha dentro do bulho, uma criança brincando com dinamite, quer dizer, coisinhas simples, assim, um casal exibindo olheiras gigantescas, assim, completamente apaixonados, cercados por instrumentos de tortura medieval. Tudo tratado com bastante naturalidade, assim, uma naturalidade, na verdade, desconcertante. E talvez o mais curioso é que esses personagens ainda nem tinham nomes. Isso só aconteceria décadas depois, quando a ABC resolveu adaptar os quadrinhos para a televisão. Daí, em 1964, nascia The Addams Family, a primeira série de TV baseada nos personagens do Charles Addams. Foi ali que a gente conheceu oficialmente o Gomes, a Mortícia, a Wandinha, o Feioso, o Tio Chico, o Tropeço e o Mãozinha. Nomes esses que se tornariam imortais. Agora, o elenco, galera, foi um achado raríssimo. John Astin encarnou o Gomes, né, com entusiasmo quase acrobático. A Carolyn Jones deu uma quase vida, né, uma Mortícia de olhar hipnótico, voz aveludada e tal. O Jack Coogan, um ex-astro mirim do cinema mudo, roubou a cena como, né, o adorável e impagável Tio Chico. E a Lisa Loring, com 6 anos de idade, ela eternizou a Wandinha com aquela expressão de carranca, aquele olhar de quem leu Nietzsche na pré-escola e tal. Enfim, né? A série foi ao ar entre 1964 e 1966, ainda em preto e branco, e teve só 2 temporadas, mas 64 episódios foram mais do que suficientes para fazer história, galera. Aquela estética gótica, os cenários cheios de objetos esquisitos, uma trilha sonora super marcante com aqueles estalos de dedos e tal. Tudo isso contribuía para criar uma atmosfera única. E no coração disso tudo estava a subversão, a inversão dos valores. Enquanto outras famílias da televisão da época, né, como a família do Papai Sabe Tudo, a Feiticeira, Ginny é um Gênio e tal, viviam em casas bem cuidadas, né, com crianças educadas, né, aquelas esposas perfeitas e tal, os problemas resolvidos em alguns minutos, os Addams ofereciam exatamente o contrário. Era uma celebração do estranho, do sombrio, do excêntrico, do esquisito. Todo mundo era dodóizinho ali pra caramba. Eles não buscavam, na verdade, a normalidade. Eles subvertiam a bagaça toda na maior cara dura, sabe? Em vez de esconder as esquisitices, eles esfregavam na cara da sociedade, mas com gosto, sabe? Em vez de seguir padrões, eles criavam os próprios. A Mortícia recitava poesia fúnebre enquanto aparava flores. Ela cortava as flores e deixava só os talos nos vasos. Sem falar que a doida cultivava planta carnívora. Impressionante. O Gomes colecionava trens, só para depois ele destruir tudo com explosões cuidadosamente coreografadas. Sem falar que o cara treinava a atirar a faca botando o filho no alvo. E a Wandinha? A guria brincava de eletrocutar o irmão, galera. E tudo isso com a mais absoluta naturalidade, com aquele olhinho brilhando, aquele humor seco, aquelas tiradas mórbidas e a inteligência precoce que acabaram transformando a guria das trancinhas num ícone mundial. E mesmo assim, né, ou talvez por isso mesmo, eles eram incrivelmente felizes. O relacionamento entre o Gomes e a Mortícia era
dos mais apaixonados da TV. Nada de, sabe, de casamento morno, nada de piadinhas de casal entediado, nada disso. Ali tinha pegada, ali tinha desejo, tinha carinho, tinha uma cumplicidade rara. Bastava a Mortícia soltar um amore mio, sabe, ou falar em francês. Então, acho que, na verdade, o amore mio era o Gomes que soltava, mas enfim. Bastava ela se insinuar e o Gomes se derretia todo. Aliás, eles formavam um dos casais mais apaixonados da televisão, sem DRs artificiais, sem ironias baratas, eles tinham afeto e tinham respeito mútuo. E a grande ironia é que enquanto eles viviam entre venenos e sarcófagos, o relacionamento ideal transbordava nas telas. A verdadeira subversão era exatamente essa. Os Addams, eles eram tudo que a sociedade dizia não querer ser, mas que talvez no fundo fosse exatamente o que todo mundo queria. E o contraste com o mundo exterior era o motor dessa comédia. Mas o mais genial, sabe, dessa série talvez tivesse fora da própria família. Eram os convidados que causavam conflito. As pessoas normais, né, que habitavam ali aquela casa, que se chocavam com os hábitos estranhos dos Addams, mas que no fundo revelavam as suas próprias limitações, as suas próprias inseguranças. Era de novo a sociedade que não sabia lidar com o diferente. Sabe? Era o mundo real que parecia deslocado, não os Addams. E aí cabe uma pergunta: quem parecia mais desequilibrado, né, no final das contas? Por trás das câmeras, a série também está cheia de historinhas incríveis. A famosa Mãozinha, né, por exemplo, era interpretada pelo próprio Ted Cassidy, mesmo que fazia o mordomo tropeço. Ele se escondia ali debaixo da mesa, dos armários e tal, esticava o braço, um monte de buraquinho secreto que tinha ali no cenário, e mandava ver. Um truque super simples, mas super eficaz, né? Um personagem que dizia tudo sem dizer nada. Já a Lisa Loring, ela revelou anos depois que a expressão dela, aquela expressão impassível da Wandinha, era quase uma punição. Sempre que ela sorria nas cenas, o diretor cortava e mandava repetir. Resultado, uma Wandinha eternamente séria e eternamente memorável. Vamos falar um pouquinho da Mansão da Família. Gente, aquilo ali era um ícone por si só, mas ninguém sabe ao certo dizer onde ela fica. A série nunca revelou a localização. Como tudo nos Addams, ela existe num limbo entre o real e o fantástico. Apesar de não ter conquistado prêmios importantes na época, né, como o Emmy, por exemplo, e tal, a série se tornou um fenômeno cult quase que imediatamente. Ela ganhou reprises, virou referência e foi redescoberta por gerações seguintes, desembocando inevitavelmente no cinema, né? Não tinha como, era um caminho quase que natural. Em 1991, a família Addams ganhou a primeira adaptação cinematográfica, dirigida pelo Barry Sonnenfeld. Para muitos, foi ali que rolou o renascimento definitivo da franquia. Se é que a franquia uma vez chegou a assumir, né, chegou a morrer, enfim, mas ali ela realmente começou a dizer a que veio. O elenco desse filme era um presente para os fãs. Era Raul Julia, vivendo o excêntrico Gomes, Angélica Houston, impecável como sempre, vivendo a Mortícia, e isso rendeu a ela uma indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz, e a Christina Ricci, que reinventou a Wandinha com uma ironia deliciosa. O filme na época custou 30 milhões de doletas, arrecadou mais de 190 milhões no mundo todo, e foi, obviamente, um sucesso absoluto. Ganhou uma sequência, 2 anos depois, Addams Family Values, que muitos consideram ainda melhor que o primeiro, porque a estética foi mantida, o humor ficou mais afiado e a sátira social ficou mais explícita, ou seja, a franquia voltava ao topo e conquistava uma nova geração, isso é o que é mais importante. Depois do cinema vieram os desenhos animados, nos anos 70 e nos anos 90, o musical da Broadway, em 2010, e mais recentemente aquele fenômeno da Netflix, né, Wednesday, ou Wandinha, para nós, né, brazucas de plantão. Tem card aqui falando sobre essa série, que tem direção do Tim Burton, e o protagonismo da Jenna Ortega, nesse produto que estreou em 2022 e bateu todos os recordes. Em muito pouco tempo, se tornou uma das produções em língua inglesa mais assistidas da plataforma. A fórmula? Talvez uma Wandinha sombria, inteligente, sarcástica, mas agora com conflitos internos, sabe? Dramas adolescentes e até uma escola para jovens especiais. Meio que uma mistura de Harry Potter com o universo Addams que funcionou surpreendentemente bem pra caramba. Mais uma vez, a família Addams provava que o bizarro pode e deve ser eternamente celebrado, né? E a gente faz isso com gosto. Mais do que uma série de TV ou uma franquia multimídia, a família Addams é uma declaração. É um grito suave, super elegante que diz o seguinte: nós não precisamos ser iguais. E tá tudo bem.
sabe? Eles acabaram ensinando pra gente que a felicidade não depende de padrões, que o amor pode florescer entre túmulos, dinamites, aranha de estimação, que a escuridão pode ser aconchegante e que o riso mais sincero, às vezes, vem justamente daquelas coisas que causam os maiores arrepios na gente. Porque no fim, o que é normal? Se você também acha que a vida precisa de um pouco mais de excentricidade, de, sei lá, de coisas doidas, deixa o teu like aqui pra gente, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, ativa o sininho para receber as novidades e compartilha esse vídeo com aquele amigo, aquela amiga que adora uma boa, uma boa esquisitice. E não esquece, sabe, uma coisa importante, não tem nada de errado em ser diferente. Na verdade, pode até ser a melhor coisa que você já fez na vida. E a gente se vê no próximo set. Corta!